Gente, olha só aqui, rapaz. Olha isso aqui que eu encontrei na Feira do Rolo, domingão. Um parceiro meu falou, olha o que eu tenho aqui, Adolfo. E aí eu bati o olho e falei, haha, é isso. E o que é esse cursão de inglês, né? São 2 livros de gramática. Então, gramática 1 e gramática 2. 2 dicionários de português e inglês. Então, tenho 2 dicionários de português e inglês. E 2 dicionários de inglês e português, né? Sendo de A a Z, A a Z, né? Dividido em 2 volumes. Eu achei super legal, cara, porque assim, veio um preço muito legal. Esse curso aqui ele é de 1988. Veja só, é um curso de 1988, né? Tá volume 5 aqui, não entender por que tá volume 5 aqui, mas depois eu vejo aqui. E eu achei super interessante o nome dos livros aqui, é Cursão de Inglês, Gramática 1, 2, 3, Português, Inglês, Português. E aí eu quero inserir nesse tema aqui, esse papo que eu quero desenvolver com vocês, né? Desenvolver esse papo com vocês aqui, de por que a gente saiu da escola e não aprendeu inglês? Por que a gente saiu da escola e não aprendeu inglês? Então, se inscreve no canal aqui, assina as notificações, compartilha esse vídeo com os amigos. E eu vou explicar por quê. Primeiro porque a gente não tinha maturidade. Então, a gente não aprendeu inglês na escola. Eu saí da escola sem aprender uma palavra em inglês. E eu saí da escola sem saber uma palavra em inglês porque eu não tinha maturidade. Eu não tinha maturidade para isso. Então, por mais que as professoras tentassem explicar, eu não aprendia. E não que eu fosse um aluno burro. É que eu não tinha interesse. Eu não tinha interesse. Então, falta de interesse, não tinha maturidade. Então, primeiro ponto que não te faz aprender inglês, você saiu da escola sem saber inglês. Segundo, a didática utilizada. A didática utilizada, ela faz com que você não aprenda inglês. Como assim a didática utilizada? Qualquer língua viva, não estou falando de línguas mortas, não estou falando de grego, não estou falando de hebraico, não estou falando de latim, eu estou falando das línguas clássicas, não estou falando de sânscrito, não estou falando de ugarítico, não estou falando de sumeriano, não estou falando de egípcio, estou falando de línguas vivas, inglês, espanhol, alemão, grego moderno, francês, línguas vivas. Você vai aprender ouvindo, lendo e praticando exercícios. O último passo que você faz é um estudo gramatical. Só que, qual é a primeira coisa que te ensinam na escola? Primeiro passo, te ensinam a gramática. Então você nunca vai pensar, nunca vai estudar como se deve. Você começa estudando, você inverte o estudo. Você estuda a gramática para depois começar a escutar, para depois começar a aprender. Não. Então o jeito que é ensinado na escola é completamente errado. E é por isso. Então você soma o primeiro argumento, que é você não tinha maturidade, com a metodologia errada, você sai da escola sem aprender a ler inglês. Eu comecei a melhorar muito no inglês por causa do grego. Eu comecei a estudar grego bíblico, isso melhorou minha compreensão da língua portuguesa. E como você tem muito material de grego em inglês e quase pouca coisa, quase nada em português, bom, o que eu tive que fazer? Tive que me arriscar ao inglês. Só que aí eu não me arrisquei da maneira que era da escola, que você tinha que saber tudo, que você tinha que saber. Não. Eu simplesmente peguei os livros, os dicionários, inclusive o primeiro dicionário de inglês que eu tive foi esse aqui, Henry Thayer. Foi o primeiro léxico de inglês que eu tive. Depois eu adquiri o Frederick Duncan, que é esse aqui. E aí. Meu Deus! Meu Deus! Caiu meu dicionário internacional de teologia ali. Frederick Duncan. E aí eu fui adquirindo outros livros e posteriormente fui tendo gramáticas em inglês com Matt Rothson, Moulton Milligan, Gerhard Kittel, comentário bíblico adventista em inglês e outras obras assim que a gramática de Gesenius, a gramáticas de aramaico em inglês e por aí vai. Septuaginta em inglês, né? Eu tenho a Septuaginta que ela é grego, o Antigo Testamento em grego, e o Antigo Testamento em inglês, então ela é paralela, né? De um lado é grego, do outro lado é inglês. Então fui adquirindo obras, né? King James em inglês.
Queller-Balgan, Brovendrig, Briggs, Gesenius, a concordância da Bíblia Hebraica em inglês e pau, e pau. Então assim, não foi do jeito que eu aprendi na escola, foi simplesmente pegando, lendo, olhando no dicionário e sozinho, sem professor, sem praticar gramática e ao ponto de que quando eu comecei a estudar um pouco sobre linguística, por causa da tradução do Novo Testamento, eu decidi fazer a faculdade de inglês e português. Não que eu queira ser professor de inglês, eu não tenho interesse nisso. Inclusive estava vendo que para ser professor de inglês, eu necessitaria fazer algumas provas, a lá TOEFL, algumas certificações para poder ter mais oportunidade de emprego, né? E como eu não tenho interesse nisso, simplesmente fiz a faculdade por causa do interesse na linguística, na parte de linguística, e não custa nada, né? Só que aí começou a aparecer algumas coisas em inglês na Feira do Rolo e comecei a adquirir também, né? E não custa refinar um pouquinho naquilo que a gente já está sendo obrigado a estudar para poder trabalhar. E aí o que acontece? Eu fui estudar do jeito que eu achava melhor e funcionou mais. Por quê? Porque eu não estava estudando gramática. Eu não estudei gramática de inglês, eu só fui lendo. Comecei a ler texto em inglês, comecei a ler artigo em inglês. E isso, não que eu seja um falante de inglês ainda, eu preciso melhorar isso. Mas se eu pegar um filme em inglês e colocar a legenda em inglês, eu entendo o filme, tranquilamente. Inclusive até um domingo atrás eu peguei para assistir um filme com a minha esposa. O filme foi em inglês, inteirinho, sem legenda, sem nada, só o filme em inglês. A gente entendeu alguma coisa. Como o filme não era de muita fala, era mais... A atuação dos personagens ficava muito claro, a gente já sabia o que estava acontecendo, né? Sem entender muita coisa. E assim foi. Então eu comecei a desenvolver o meu inglês por causa disso. Não por causa da escola em si, não por causa da faculdade, mas do estudo diário. Por quê? Estudando grego, eu ganhei maturidade, eu comecei a estudar do jeito certo, podemos assim dizer, comecei a estudar inglês do jeito certo, e o bagulho começou a andar, começou a se desenvolver. Inclusive, eu tô pensando nesse canal aqui a começar a falar, a trabalhar algumas questões em inglês, algumas práticas. E tô pensando nisso, trabalhar com algumas questões de tradução, voltada nas questões de inglês. Para desenvolver esse lado, né? Tanto o meu lado historiador, que eu quero falar inglês futuramente, em pouco tempo, e eu queria até compartilhar essa caminhada com vocês. E eu queria saber de vocês aí que acompanham o meu canal, o que acham disso, se vocês acham interessante. E eu vou usar a metodologia, compartilhar meus estudos aqui, vou estar sempre compartilhando. E cara, isso aqui vai fazer parte, porque alguns anos atrás eu não teria dinheiro para ter isso aqui. Mesmo sendo de 88, né? Livros sempre foram muito caros. Então hoje eu consegui bem baratinho, né? Com doações de vocês. Então pode ter certeza que vocês vão começar a ver coisas relacionadas a inglês aqui no canal aqui. Vai ser muito legal, vai ser muito interessante. E é isso, tá? Então espero que tenha ficado claro por que você não aprende inglês. E compartilha comigo a sua experiência. Eu quero saber, comenta aqui, compartilha esse vídeo e fui.